Hoje eu vou falar de mais um assunto que eu considero bem relevante. Vou falar de quando o homem não consegue se posicionar numa relação, quando ele não consegue dar uma direção no relacionamento. Eu sou Rônia Campos, vamos lá então? Então, essa é a proposta de hoje. Será o que acontece que esse homem ele não consegue dar um posicionamento dentro do relacionamento? Será o que acontece com esse homem, com esse masculino, que na sua fase adulta, que nesse caso é esse homem, ele não consegue dar direções para o seu relacionamento, na sua, se posicionando. Será o que acontece? É que muitas vezes esse homem ele atrai o seu oposto. Muitas vezes ele foi criado, teve na sua criação, lá na sua infância, pessoa severa, duras, que foram duras, autoritárias com ele, né? E quando ele chega na vida adulta, ele traz esse comportamento ainda carregado daquelas emoções. E é importante que nós aprendamos, que nós entendemos que nós aprendemos muito com o meio. Somos condicionados os nossos comportamentos a confortos e a desconfortos. Dependendo do ambiente, nós temos um determinado tipo de comportamentos e reagimos com estímulos, damos respostas de acordo com o estímulo que nos é fornecido. E que muitas vezes, lá na nossa infância, as pessoas que nos cuidou, que nos criou, que nos educou, elas eram pessoas muito autoritárias, por vezes muito severas, por vezes muito duras, por vezes autoritárias, por vezes moles, muito moles, totalmente moles, incapazes de se posicionar, de dar limites para a gente, né, para a nossa criança, quando naquele momento de criança. E ou muitas vezes também muito permissivas, como eu disse, que não conseguia dar limite, né, impor esse limite. E naquela fase em que nós vivemos. E é importante nós olharmos para essas questões, para essas dores, para essas questões, para esses pesos, porque nós trazemos como um peso para a nossa vida, para as nossas relações, quando somos adultos. Trazemos em forma de peso essas questões. E o que nós precisamos de fazer para mudar isso? Nós precisamos de entender que essas pessoas que nos criaram, que nos educou, que nos conviveu, que nos formou naquele ambiente, nós precisamos de entender que ela também teve as suas histórias. Elas também teve histórias com pessoas que também foram tão permissivas com elas, ou que foram tão duras com elas, ou que foram tão severas com elas, ou que foram totalmente incapazes, moles com elas. E elas vão passando esses, esses comportamentos, elas vão passando esses comportamentos para frente. E que que não podemos agir com o nosso companheiro ou com a nossa companheira. Entendemos também que não devemos agir ou reagir com o nosso namorado ou com a nossa namorada da mesma forma, entendendo que aquele comportamento foi lá na infância e que aquelas pessoas que nos fizeram isso, elas também receberam, tiveram uma história dessa forma e que nós agora podemos olhar para isso, para essa questão, para essas dores e podemos fazer diferente. Podemos pensar se eu tive um pai, um cuidador, uma mãe ou um tio, a pessoa que me educou, se ela foi tão dura comigo, tão permissiva, que eu, a ponto de hoje eu ser uma pessoa mais acuada, que não dou conta de me posicionar, o que eu posso fazer? Eu posso olhar para tudo isso, entender a história, como que eram aqueles adultos, né? Quais as emoções que eu trago e pensar.
ter um novo olhar, um olhar ampliado, uma visão para esse mesmo ponto. Eles também tiveram esse tipo de comportamento, esse tipo de educação, esse tipo de criação, e agora eu posso fazer diferente. Se eu tive esse pai ou permissivo demais, que não me colocou limite, ou que foi duro demais, ou essa mãe, no caso aqui, como é homem, né, teve uma mãe dura que fazia as frentes, né, que tomava a frente de todas as situações, era muito dura. Esse homem acaba ficando um pouco mole, como se dizem por aí, meio frouxo, e no ditado popular e que esse homem vai levar para seu relacionamento e ele vai atrair o oposto, uma mulher dura que vai ter aquele mesmo tipo de comportamento com ele. E o que fazer para olhar para tudo isso? É ele olhar lá para aquelas emoções de criança dele e ver que agora ele pode fazer diferente, agora ele pode experimentar a tomar algumas posições, que aquele foi o comportamento daquele ambiente que naquele momento foi necessário para ele, ou foi o melhor que ele tinha naquele momento para ele conseguir viver ou sobreviver, mas que agora ele pode fazer um pouco diferente, experimentando novos comportamentos, ampliar a sua visão para esse mesmo ponto. É olhar agora, olhar lá para aquela infância, para aquele tempo de infância e ver qual é o. Olha aí você para o seu relacionamento, como que ele tá? Se você é homem, você consegue se posicionar? Se não, e se você consegue também, te convido a fazer uma reflexão. Olhe lá para a sua criança, vai lá para o seu tempo de criança. Quem cuidava de você? Quem eram seus cuidadores? Qual é o símbolo que você traz do masculino e do feminino? Quais são as referências? Quais são as ideias? Quais são os símbolos que você traz lá da sua infância? Esse símbolo que você traz, ele é muito importante. Ele vai mostrar como você agia e como você reagia. E como adulto, tendemos, né, internamente a fazer esse mesmo movimento. Mas podemos, né, entender, entender quando adulto, agora que olhamos para isso, podemos entender que podemos fazer diferente. Que aqueles adultos também sofreram, tiveram um, momentos difíceis na vida deles enquanto criança. E que agora nós podemos olhar, dar um lugar para tudo isso e experimentar novos comportamentos, novas ações e novas reações. E poder mudar daqui para frente. Que seja lento, mas que seja também dado um primeiro passo. E uma forma muito positiva e saudável é olhar para aquela situação daquele cuidador, né? Quais as imagens que você traz daquela pessoa que cuidava de você. Se você é mulher, olhe para o masculino. Se você é homem, olhe para o feminino. Olhar para os opostos. Qual a figura que você tem? Olhe para os dois. Olhe você, homem ou mulher. Qual a figura que você traz do homem e da mulher? O que representa para você? É importante para você ir entendendo e tendo um olhar ampliado para essa situação. Um olhar de consciência, porque é só a partir daí que você pode começar a dar, a começar a se posicionar, a dar mais direção, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter contribuído de forma positiva e beijo grande a todos e até o próximo vídeo. Ah, antes de encerrar, gostaria de pedir, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva e ative o sininho, para que quando saia, eu sempre posto vídeos novos, né, toda semana. E assim você vai ter acesso sempre que tiver um vídeo novo, ok? Beijo grande e até o próximo vídeo.